Olá, meus caros, comentário aqui. Vamos falar acerca de doutrinação. Você acredita que existe nas escolas, seja públicas ou privadas? Pois bem, é disso que nós vamos falar. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer casos, episódios que ocorreram que esses dois olhos viram, testemunharam. Não é coisa que eu ouvi falar de um professor, de um aluno, de pais, nada disso. Eu vi. Às vezes me dá um certo asco quando eu vejo pessoas comentando acerca desse assunto, mas nunca vivenciaram nada. Nem sequer foram para determinadas instituições que tinha isto. É muito fácil você comentar dentro de um quarto. Está dentro de uma redoma de vida. Eu quero ver você realmente passar na pele e aí sim comentar. Porque esse comentário tem validade. Pois bem, eu vou contar então. Eu estava na segunda fase. Segunda fase é o primeiro ano de Direito. Na cátedra ou disciplina chamada História do Direito. O que você tem que aprender em História do Direito? Os deslocamentos históricos do mesmo. E como surgiu o direito, que veio lá do catolicismo, eu não diria, mas do direito canônico, que é a mesma coisa praticamente, né? Direito romano. Aprender isto. Mas, no entanto, todavia, a professora que lecionava essa disciplina foi um pouco mais adiante. Num dos encontros, eram 9, tinha lá uma cristã. E com aquele estereótipo de crente, vamos colocar assim, não ofendendo, tá? Uma menina de saia, de roupa de crente. Cabelo um pouco longo e tal. Estava lá na frente. Ela possivelmente deve ter ingressado na faculdade por meio do ProUni, da Bolsa de Universidade para Todos. Porque a faculdade a qual eu pertencia era particular, eu também era dependente do ProUni. E o padrão de quem não depende de ProUni é um, de quem depende de ProUni é outro. Essa é a realidade, né? Há essa disparidade social. Não é nenhuma crítica, é a realidade. E essa professora começou então a lecionar a disciplina, a falar da história do direito, se pautando por uma obra específica. Eu não me recordo qual seja, mas dava alguns sustentáculos para ela falar o que ela falou. E ao avistar a menina, ela propositalmente colocou a mão assim na mesa, a carteira da menina, e começou a falar. Deu uma olhada para ela anteriormente, começou a falar para ela, mas aí para todos, né? Dando uma indireta. Olha, tira essa roupa, porque você não é de 1900 antigamente. Porque em que século você vive? Os tempos mudaram. Você tem que tirar a sua veste dela e ia procurando outros adjetivos, outros meios para falar acerca daquilo. Mas ficou nítido e claro que era uma barretada para a menina. E eu lá de trás balançava a cabeça assim. Lamentável. E eu nem sabia o que era doutrinação, essa é a grande verdade. Tá? Bem lá no início eu não sabia. E ela dizendo e acrescentando ainda mais. O que ocorre? No final dos encontros, dos 9, a menina estava usando o padrão que ela queria. A professora. Era usar uma calça. Um outro encontro, a professora começou a falar de protestantismo e também de catolicismo. Claro que ela defendia Martinho Lutero, porque foi ele que deu a ruptura de Estado e Igreja, deu um ensejo para isso. Então ela defendia ele. No entanto, ela foi ainda mais adiante
dizendo que Martinho Lutero realmente foi uma figura importante para combater algumas heresias ou erros da igreja, acabando com a indulgência e separando ou dando motivo para separar o Estado da igreja. No entanto, ele não criou nenhuma denominação. Coisa essa que ela não deve nem saber que existe a igreja luterana que advém exatamente de Lutero. Ela não deve saber disso, se pautando pelo livro. E aí ela começa a descascar a lenha. Essa muito ele é de igreja, por que isso, por que aquilo? Não sei qual era a fé dela, se era católica ou não era. O fato é que ela meteu o pau, essa é a grande verdade, na religião dos outros, nas igrejas protestantes. E agora, a seguinte pergunta que eu faço para você, cara pálida, com todo respeito. Existe ou não existe doutrinação? Você está numa aula de história de direito, para aprender história do direito, e você escuta isso. O professor tem que ser isento. Ele tem que lecionar o que está ali na grade curricular, no plano de ensino. Ele não pode dar os seus comentários, os seus pitacos e de maneira de implementar o seu sistema, a sua ideia, a sua concepção. O interessante, que se eu ouvisse essa professora novamente, iria dizer: por que você não fala as mesmas coisas que você falou naquele encontro para o pessoal do islamismo? Queria ver, né? Tira a tua burca aí, tira essa roupa aí, fala pro sheik, né? Que vem pro Brasil todo tapado. Tira essa roupa aí. E não falo, porque senão vai vir um homem bomba atrás dele. Então do evangelho que é meio coitadinho, é pobre, ignorante, é isso, eles falam. Para a doutrinação. Por isso que você tem que ter informações das coisas. Porque senão você é uma marionete no sistema. E dos sheiks eles não falam, né? Falando do povo islâmico, porque eles têm isso aqui, ó. Dinheiro. Então, os usos e costumes de outros povos é para ser respeitado. Mas os usos e costumes de uma igreja não é. Porque ela até mesmo defendia, não, porque tem que respeitar o povo indígena. Tem que respeitar. Também tem que respeitar o evangélico e não impor a sua ideia. O que é que impede de uma menina ir para uma escola com saia ou com calça? Nada. Se fosse ela trabalhar em algo particular, então o dono da loja exigisse, mas não pode ser uma imposição, tem que também ser falado de maneira bem equilibrada. Não pode ser uma imposição no sentido de ser algo com arrogância. Era uma outra coisa. Agora a escola, onde se deve respeitar a pluralidade de ideias e de costumes. E aí eu achei interessante ela ter questionado a saia da menina, que não tinha nenhuma interferência, e não ter questionado, por exemplo, algumas pessoas que iam para a escola com camisa de times. A menina até ia com camisa de times. Não é decente, mesmo uma roupa mais social. E a menina em questão que ela falou da saia estava até com um porte social. Então pode penalizar. Se não existe doutrinação, se é balela. Isso numa escola particular, já com adultos. Imagina numa pública, faculdade pública. Imagina até mesmo no ensino médio como existe. Você é católico, tem que ser respeitado como católico. Você é evangélico, tem que ser respeitado como evangélico. Você é espírita, tem que ser respeitado como espírita. E por aí vai. Você quer ir para a escola para ouvir o pitaco comentário do professor? Ou você quer ir para a escola para aprender a ser alguém na vida? E isso tem que mudar, porque eu sou uma testemunha disso. Tanto em faculdade como em ensino médio. Você vai mais para escutar a opinião dos outros do que propriamente aprender. Por isso que eu defendo as universidades, entre aspas, virtuais, que são os ensinos à distância. Porque você aprende mais, porque não tem subjetividade, tem objetividade. Aquilo que você precisa aprender, você aprende, ponto. E ponto final. E pronto. Porque tem coisas que são irrelevantes. A questão é que você tem que ter o contato com outras pessoas, que você tem que ter o aspecto social, associar e tal, se sociabilizar. Ok, mas existem outros meios para isso.
Agora, você vai para a escola para aprender alguma coisa e você vai lá escutar doutrinação, pitar comentário de professor ou ainda palhaçada, o que adianta isso? Eu escutava o Carlos Heitor Coni, já falecido, membro da Academia de Letras do Rio de Janeiro. Escutava ele pela CBN. E ele tinha uma história muito interessante de vida. Ele teve desde a maternidade, e foi até o fim da vida dele, um problema de voz, ou seja, ele era gago. E seu pai colocava ele na escola e os coleguinhas zombavam. E a professora nem dava a mínima. Às vezes ele apanhava porque não conseguia falar algumas palavras. E em um dado momento ele começou a questionar o seu pai, né, a respeito disso, que não queria mais ir para aula porque sofria muito e tal. E o pai foi falar com os professores e realmente ele sofria. O que o pai fez? Começou a educar em casa. Por quê? Como que ele iria aprender, além da dificuldade dele, ter que sofrer bullying? Não tem como. Então a casa resolvia. E ele aprendeu tudo em casa. Se formou em casa. E aí já é uma crítica a esses que acham que a criança tem que ir para a escola. Se a escola é de péssima qualidade, nem adianta ir. É claro que no tempo moderno, os pais trabalham em colocar a criança na escola, na creche e tal. É uma outra configuração. Mas eu estou dizendo que a escola não forma ninguém se ela não for boa. E quem vai formar de fato é o interesse do aluno. E por isso que deve acabar com o preconceito desses ensinos à distância, que são, na maioria das vezes, mais objetivos do que você ir para uma sala de aula, onde há algazarra, há o baguncismo, há, de fato, professores que não são bons em lecionar, e quando são bons, ficam colocando a sua impressão ou fazendo doutrinação. E até mesmo gazeando aula, que existe. Professores malandriões que ganham e não dão aula. Olha, faça o que vocês quiserem. Inclusive em faculdade. E é a grande verdade. Ó, se os dois olhos viram. Quem que não quer, por exemplo, estar lecionando ganhando 10 mil, 15 mil numa faculdade para não fazer nada? Às vezes ele me traz, acho que é isso. Às vezes ele chama a pessoa, ô vadio, ô malandro, não quer nada com a vida. Quem não quer nada com a vida é esse sujeito. Mas ele não é o vadio. Ele, de fato, é o trabalhador. Né? Ele faz o que é chamado de sinecura, o trabalho fácil. Não faz nada e ganha. Essa é uma música do cantor já falecido, o Bezerra da Silva, parece que era dele, que ele falava, malandro é malandro, mané é mané, eu sei quem é. Pois é. O malandro, na realidade, ele é o esperto. O mané é esse que está lutando atrás de um emprego, está correndo atrás de qualquer bico para trabalhar para viver e é rotulado de malandro pela sociedade, que não quer nada com a vida. Esse é o mané. E o malandro, o esperto, é exatamente esse. Não faz nada e ganha. E nós temos aí um monte. Enfim, há várias críticas acerca do ensino como que está. Eu até recomendo uma dica interessante. O Luiz Felipe Pondé é um cara muito crítico acerca disso tudo aí. Eu escuto muito ele. Inclusive, ele diz, se você não tiver um engajamento progressista da esquerda numa faculdade ou numa escola, sendo já docente, sendo professor, você não vai para frente. Você não consegue sucesso, êxito, de maneira alguma. Ele já logo te... Então, acho que ficou claro aí a questão da doutrinação, não é verdade? Existe? Claro que existe. E como existe? Agora tem que ser mudado. O meu filho, o seu filho tem que ir na escola para aprender a ser alguém. É matemática, vamos falar de matemática. É português, vamos falar de português. É história do direito, vamos falar da história do direito. E não vamos dar pitaco, não vamos doutrinar. Qual é a roupa que ele usa? Ele está usando amarelo, não, tem que usar verde. Ele está usando azul, agora com essa polêmica aí, né? Vamos usar o rosa. Para você ver, até isso é doutrinação, né? Usar, não gosto desse estereótipo, eu vou usar o rosa. Aquela fala dela aqui, da Marge, que é um outro contexto.
E aqui não é defender Bolsonaro, aqui não é defender direita, aqui é defender a realidade. E quem é cristão deveria estar a par disso e defendendo isto. Porque se você vai para uma faculdade e você tem uma fé e a sua fé é atacada e você abraça esse tipo de gente canalha que defende políticas anticristãs, então você não é cristão. E o verdadeiro cristão, ele ama o seu próximo. E não faz divisão. Então é para você ter uma ideia. Ai, a criação do Olavo de Carvalho, a escola sem partido. Não é. Miguel Najib. E o que visa? Colocar numa parede como essa aqui, ó, um documento dizendo, olha, você tem direito de questionar se não estiver de acordo com o que está aqui. A professora, o professor. Você está fazendo doutrinação. É só para fixar os direitos e deveres do aluno. Isso é desde o início dos anos 2000, 2002, 2003. Já quando eu estava no ensino médio, já se falava disso. Não, é um absurdo. É querer colocar o militarismo. Por exemplo, se aquela menina soubesse, essa que eu falei no episódio, soubesse dos seus direitos, estava aqui na parede, e ela ia dizer, peraí, professora, eu tenho direito de usar saia. A minha religião assim permite, eu creio dessa forma e pronto. A questão não é defender o uso e costume dela, respeitar o jeito dela se portar e a crença dela. É isso que eu estou falando. Uma vez eu fiz um comentário numa abordagem cristã, que agora está o Bruno G, dizendo isso, a pessoa achou que eu estava defendendo o uso e costume. Não é questão de defender, é respeitar o posicionamento da outra pessoa. É respeitar você como, vamos colocar assim, espírita. É nesse sentido. E você me respeita o meu posicionamento como cristão. Então, as coisas não vai atrás só de uma conversinha, não fica alienado, bitolado a quem lhe agrada. Eu ouço os dois lados, até daqueles que eu não me agrado, eu ouço, eu escuto, para me poder ter uma noção, refutar as coisas. E é assim que o Evangelho manda. Bom, já ficou até longo aqui esse comentário. Se você que é estudante ou está estudando, fica atento a isso. E com toda certeza, aquele que passou por escola vai ter alguns casos, algumas histórias aí para contar que existe de fato a doutrinação. Que não é nada aí conspiratório, não. Deus abençoe e até a próxima. Dê o seu like, se não é porventura não é inscrito no canal, se inscreva.